Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. All you need is love. Vem Vai. cá, Então, Vi. vou contar um pedacinho, um pouquinho da minha família Hornbless, e da chegada dos meus pais ao Brasil, e por que eles chegaram ao Brasil, e então, graças a Deus que estamos todos ainda aqui, né? Meu pai era cantor, tenor, na Ópera Estatal de Berlim, foi durante 21 anos. E ele era tenor, e um dia depois do espetáculo, meu pai na Alemanha, em cima depois do espetáculo, ele teve uma grande ideia. Ele subiu ao palco e fez um discurso contra o Hitler. Naquele tempo, na Europa já estava assim, fervilhando de antissemitismo, e naturalmente, e graças a Deus, ele foi mandado com minha mãe e meus 3 irmãos embora da Alemanha em 24 horas, sem levar nada, nada. Dali mesmo foram buscar minha mãe e meus irmãos e foram todos para a fronteira da Bélgica, sem nada, só com a roupa do corpo. E lá meu pai tinha um irmão que era mais ou menos bem de vida, e nós fomos parar todos na casa do meu tio. E ficamos ainda lá um ano. Eu fiquei, porque eu nasci aqui no Brasil, graças a Deus. Mas meus 3 irmãos foram, e meu pai e minha mãe. E tem uma organização judaica americana, que tem até hoje, o Joint, que ajudava os refugiados de guerra, financiava a ida deles para qualquer lugar, não qualquer lugar, que naquele tempo já só tinha 2 lugares que aceitavam, era Argentina e Brasil. E os meus pais escolheram o Brasil. E depois de um ano vieram todos os papéis, mas aí a guerra já estava bem para estourar já. E que ano foi isso? Isso foi em 1930 quase meados de 35. Eu, graças a Deus, nasci em 35 já, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então... Nossa, carioca? Sim. Aí vieram todos, na maior pobreza que Deus sabe. E o Joint financiou a viagem,
E eu me lembro que a Leonora me contava, minha irmã, que eles vieram naturalmente de última classe. E eles, então a Leonora ficou muito amiga com o comandante do navio, e o navio chamava Almanzora. Depois, mais tarde, foi torpedeado durante a guerra e foi afundado. Como chamava? E Almanzora. E era um navio grande mesmo. E ela sentava-se na ponta do convés, conforme o balanço do mar, ela escorregava para lá, para cá, todos os meus irmãos, era brincadeira para eles, né? Então, bom, chegando no Brasil, foi muito duro, eu acho, para eles, porque sair de um lugar onde eles tinham tudo, eram bem queridos, tinham uma estabilidade, e num país completamente desconhecido como o Brasil, não sabiam falar a língua, só alemão mesmo. E o meu pai foi até preso aqui em São Paulo, porque estava falando alemão na rua. E eles achavam aqui que meu pai era, na certa, um nazista. Mas depois foi tudo esclarecido. E aí a minha mãe não aguentou muito baque, não. Ela morreu, eu nasci no Rio de Janeiro, em Santa Teresa. Né? Depois que ela morreu. Em Santa Teresa. E não é que era muito chique, é que lá é o Hospital da Cruz Vermelha. Então, bom, aí meu pai não sabia fazer nada assim, fora cantar. Aí ele e os amigos dele formaram um grupo de, assim, que nem um conjunto, né, que tem. E chamava até Ursos Brancos. Eles cantavam música folclórica russa, porque meu pai também sabia russo, porque no tempo que ele era criança, a Polônia, da onde ele nasceu, era sob domínio russo. Então ele falava russo e polonês, e a minha mãe era da antiga Prússia, do famoso Kaiser. E então eles formaram esse conjunto, cantaram muito no Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, no Cassino, cantaram com aquela Dulcine Odilon, também era tipo Cassino, tudo assim. E um dia morávamos em Nilópolis, e um dia ele pegou malária, e perdeu a voz nessa doença. Então tudo que ele sabia fazer foi por água abaixo. Aí resolveram vir para São Paulo. Aí arrumaram o Joint que pagava uma casa, que eu me lembro tão bem até hoje, que me punham debaixo de um caramanchão, que eu era bebê, e eu tinha horror das taturanas, que passavam, porque era um tipo de um chuchuzeiro, nem me lembro. Mas enfim, foi assim. Daí mudaram para Curitiba, também não deu certo. Peraí, mas a tua mãe já tinha morrido? Hã? Tua mãe já tinha falecido? Ainda não havia falecido. Ah. Isso foi em pouco tempo. E ela então ficou muito doente, ela teve câncer e ela morreu aos 38 anos, minha mãe, né? E daí meu pai, como não tinha condições nenhuma de criar os filhos, e muito menos eu, que tinha problema, tive pólio. Quantos anos você tinha quando você teve pólio? Eu tinha 1 ano e 8 meses quando eu tive pólio. E eu me lembro bem vagamente, que todas as crianças dormiam todas juntas numa cama só. E meu pai tinha um quartinho alugado lá no Bom Retiro, bem pobre mesmo. E nenhuma das crianças pegou pólio, só eu.
Então eu era um problema, além de tudo, né? E então eu fui dada para uma família, Frau Freundlich e o marido dela, os judeus alemães, e as crianças, meus irmãos, foram internados no lar das crianças da congregação israelita paulista. Aliás, a minha irmã Eleonora, o Alberto e a Sigrid foram as primeiras crianças desse orfanato, que hoje em dia a gente reconhece que nós odiávamos, né? Mas enfim, não tinha outro jeito, no lar né? Também? Hã? A tia Sigrid estava no lar também? Estava no lar. Estava no lar. Mas Os depois três- ela veio para a nossa creche trabalhar. Não, ela veio trabalhar, mas ela era pequena quando entrou no lar. Ela era pequena, a Leonora era pequena, o Roberto tinha 8 anos, a Leonora era menor, e a Sigrid menor ainda, e eu era um bebê. E essa família, Freundlich, muito boa gente, demais, imigrou quando eu estava com 6 anos para os Estados Unidos, para San Diego, na Califórnia. E eles queriam me adotar. E meu pai não deixou. Meu pai não deixou. E você falou com eles mais alguma vez? Muitas vezes, ela me mandava muitas coisas. E eu soube que ela faleceu. E muitos anos mais tarde, uma das filhas dela me descobriu aqui em São Paulo. E nos correspondemos, e ela mandava fotos de quando eu era pequena, adivinha. Eu tenho até hoje a foto, primeiro que ela me mandou, eu sentada num carrinho, um cachorro desse lado, um cachorro desse lado, Tinha que ter sempre um e eu cachorro. com um sanduíche dando um pedaço para cada um, e eu não comendo. Então, minha cachorreirice já é antiga. Enfim, foi indo, né? Foi uma época muito difícil, porque meu pai era um pai, coitado. Ele não tinha condição nem física, nem psicológica, nem financeira de criar os filhos, então nós fomos praticamente doados para o orfanato, né? Mas não morremos, não. Cada um foi seguindo, e a Leonora foi trabalhar numa boutique, e o Alberto meu pai pôs ele para trabalhar na Casas Casói. Me lembro até hoje que chamava Casas Casói. Era só parece que de chapéu, de mala, uma coisa assim. É, de mala. Aí um dia ele ia receber ordenado do meu irmão. E quando ele chegou lá para receber o ordenado, eu falei, como? Teu filho não trabalha aqui? Como não? Ele está trabalhando? Não, ele entrava por uma porta, saía pela outra. Meu pai deixava ele de manhã lá, às vezes, né? Que o Alberto ainda ficou um tempo com meu pai. E ele ia jogar bolinha de gude lá na Praça da Sé, os amigos. Então, tudo bem. Enfim, a Sigrid foi trabalhar no Lar das Crianças, Lar da Alfidas, que também é uma organização judaica, e cada um foi seguindo, né? Até que a Leonora casou, fui morar com ela, e cada um foi procurando o que fazer, né? Até hoje estamos todos aqui. O Alberto ainda é vivo, está casado, tem até um bisneto, que chama André. E o meu pai nesse tempo também faleceu. E estamos os 4 filhos, que eles sempre diziam lá no lar, de Hornblas Kinder, como se estivessem falando de um treco, né? Enfim. E as escapadas que É? a Eleonora te levava embora e fugia com você? Como é que é Não, essa história? comigo não. Com quem? Ela fugia com a Sigrid. Quem? A Leonora. Fugiam as duas? Fugiram, pulavam o portão,
A minha mãe ainda estava viva nesse tempo, pouco tempo. Que lá no lar nós tivemos uma educação muito rígida, que a primeira coisa que se aprendeu a falar lá era por favor e obrigado, não, qualquer coisa por favor. E obrigado sem falta. Você ganhava qualquer coisa, obrigado. E um dia, elas assim, escalavam o portão do lar. Eu ganhava uma coisa lá, Desacma. É. Como é que a gente, o que a gente fala? É, não, eu ganhava, não dava nem tempo de eu falar obrigado, o que a minha mãe gente já fala, o que a gente fala, dos maridos, das damas que sustentavam o lar da congregação, né, faleceu. Então as crianças tinham que fazer fila e cada uma falava uma palavra boa para a viúva, né? Mas eu não tinha aprendido a falar o quê? Ninguém tinha falado nada, o quê? Você chega lá e fala assim, sinto muito, qualquer coisa. E quando chegou a minha vez de chegar perto dela, não vou nem mencionar o nome, eu fui lá e falei muitas felicidades. Se olhar matasse a diretora, a dona Lísia, quase que mata pelo olhar. Daí nós levamos aquele pito. Aí você percebeu que falou errado. Você percebeu que falou errado. Não, quantos anos eu tinha? Uns 8? Eu não sabia. E naquele tempo, criança, com 8 anos, era criança. Não tinha nada. Um olhar, que a pessoa olhasse, você sumia do mapa. Não tinha nada que falar. E assim estamos ainda aqui comemorando os 80 anos da Leonora, minha irmã. Graças a Deus, todos vivos. E quando você estava lá no lar, você não pensou, né, que você ia festejar assim o aniversário? Muitas coisas passaram já na vida, né? A gente passa mesmo, todo mundo passa. Todo mundo tem sua história de vida, né? Então, a nossa história foi assim, começou assim. Por causa de um discurso, que foi o que salvou a Elô. Que foi o que nós ganhamos bem. Porque se ele tivesse ficado na Alemanha, eu, por exemplo, não existiria. Né? E é tudo por causa porque dos meus irmãos, 2, depois a Leonora e o Alberto. Depois de adultos, acabou a guerra, depois de um ano, mais ou menos, eles voltaram para a Alemanha, até o meu finado cunhado, Zeca, foi também junto, foram fazer alguma coisa na Europa, passaram pela Alemanha e procuraram algum parente da minha mãe, que eram 9 irmãos, né? E que tinha minha mãe. E o meu pai tinha 11, dos quais muitos já tinham imigrado para os Estados Unidos. Quer dizer que nos Estados Unidos tem muitos. Eles mudaram o nome de Hornblas para Hornblow. Blow? Hornblow? Dá na mesma. Mas ficava melhor, mais chique. Então, tenho parentes na Europa toda. No Canadá, nos Estados Unidos tem um monte, na Suécia, na Alemanha, não sei. Mas eles não encontraram ninguém da parte da minha mãe, mais ninguém. E eram 9 irmãos, né? Como era o sobrenome da tua mãe? O sobrenome dela, de solteira, era Gail. Gail? Gail. Escreve G-E-I-L. Ah, Gail. Gail. E até tenho fotos dela, tudo. E é assim a vida, né? Se ele não tivesse feito esse discurso, eu não teria nascido, a Leonora não estaria no Brasil, nem teria os filhos, os netos. Metade do grupo aqui não estaria. Pois é, né? Então, é mais ou menos a história dessa família.
Agora a Sigrid falou que, a Sigrid, outra minha irmã que mora em Israel, falou que lá descobriram muitos Hornblas. Ah, é? É. Só que eles não sabiam nada dela, porque ela não chama mais Hornblas. Ela chama Berenstein. Como ela chama? Né? Como ela chama? Sobrenome é Como é o sobrenome dela? Berenstein, Ah, Beren. né? E então ela conheceu o Isaac, o finado marido dela, aqui num lugar chamado Hachará, que era assim um tipo de uma colônia que preparava, tinha um movimento, né, sionista. Daí para Israel. Tinha um movimento sionista pró fundação do Estado de Israel. E lá eles se conheceram, e a Sigrid era também muito amiga da Sara, minha finada cunhada agora, né? E o Alberto, meu irmão, também conheceu a Sara nessa Cará, em Jundiaí. E a Sigrid casou-se em Jundiaí. Eu já estava lá. E aí Quando a tia Sigrid trabalhava na creche, que eu É. conheci ela, que eu era criança, tinha 6, 7 anos, aí ela dormia na creche. Aí quando chegava de fim de semana, ela ia para Jundiaí nessa Hachará. E ela me levava, e eu me lembro tão bem dela e desse negócio aí que a gente ia. da Hakará, né? Então, aí a Sigrid foi para Israel com ele, porque ele queria ir faz muitos anos. Ele era do Rio Grande do Sul, ele era da cidade de Passo Fundo. Então tem muitas famílias, muitos familiares dele que moram em Santo André. E eu tinha muito contato com elas, com a Janete, com todas. E elas têm contato ainda com a Sigrid e tudo. E assim, né, tem muitos que a gente conhece, outros que a gente não conhece. Tem família Hornblas no Uruguai. Tem até um David Hornblas que mora na Holanda. Ele esteve aqui no Brasil. E até com a Leonora, eles foram lá na minha casa quando eu morava ali atrás do cemitério. Como que chama aquela rua? Gonçalo Afonso. Que cemitério? Gonçalo Afonso. Atrás do cemitério São Paulo, em Pinheiros. E assim, né, toda... Nossa, tem tanta coisa, tanta, que se você for contar, né, a nossa infância foi muito difícil. Eu imagino. Muito